nós simplesmente participamos com Ele desta herança, graças à obra salvadora de Deus Pai. E nós temos muito a celebrar, temos muito a festejar por tudo aquilo que Deus fez por nós. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Pai. Bendito Deus, santo e poderoso Senhor, exaltado seja o teu precioso nome. Engrandecemos ao Senhor e agradecemos a Ti por todos os teus feitos, por tudo que nos tem feito. E são grandiosas maravilhas, inumeráveis, Pai. Nós agradecemos a Ti pela vida que temos, agradecemos pelo dia que nos concedeu e muito mais, pela vida eterna, pela salvação, por nos levar ao reino celestial e nos dar essa condição, esse privilégio de sermos pertencentes à sua família. Exaltamos ao Senhor, nos alegramos em Ti, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado, pelos livramentos com que o Senhor tem agido em nosso meio. Às vezes e muitas vezes, alguns dos quais nem tomamos conhecimento, mas lá está o Senhor, agindo, protegendo, cuidando do seu povo. Obrigado, ó Pai, pelas curas realizadas em nosso meio, por aqueles que o Senhor tem também tratado e recuperado, colocando novamente em pé, restabelecido. Agora peço também pelos meus irmãos que estão enfermos, estão necessitados, por seus familiares, especialmente lembro aqui, Pai, nossa irmã Aurelina, nosso irmão Wilson, sê com estes, Pai, por favor, coloque-os também diante de Ti, dos seus familiares, com plena saúde. Realize a Tua vontade soberana em nossas vidas. Me alegro, Pai, por cada um que está aqui conosco nesta manhã e por aqueles que estão nos seus lares, também compartilhando e cultuando ao Senhor, celebrando neste dia, ó Pai, estando em Tua presença, se entregando diante do Teu altar. Fala conosco nesta noite, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, trazendo a edificação à Tua igreja. Toda honra e glória ao Teu nome. Eu peço perdão pelos meus pecados. Oro também por mim, pelos meus irmãos, em o nome do precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos, neste momento, bendizer a Deus, vamos louvar ao Senhor e convido os nossos irmãos do Ministério de Louvor a vir à frente. Boa noite, meus amados. Graça e paz. Graças a Deus por mais um dia de vida com saúde. Graças a Deus por podermos estarmos aqui para louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar o culto dessa noite deixando uma palavra com os irmãos que se encontra em Lucas 6:17, que diz assim, ó: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e toda a Judéia, Jerusalém, e todo o litoral de Tiro e de Sidom, o que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Jesus é maravilhoso. Naquele tempo ele tinha o dom, o poder de curar, como também tem hoje, nos dias de hoje. Eu creio, eu acredito nesse poder. E aqui, como várias outras passagens da Bíblia, diz que Jesus, quando curava, a multidão se encantava. E os curados iam e falavam aos seus parentes, aos seus vizinhos, e a fé se aumentava, se alastrava por causa disso, por causa do nosso testemunho. Quantas vezes Deus fez milagres nas nossas vidas que nós poderíamos ter falado para o nosso vizinho, ou de repente ter vindo, pedido ao pastor,
quero testemunhar de um milagre que Jesus fez na minha vida. Isso é bom, isso edifica o irmão, isso edifica quem está escutando. Isso é maravilhoso. Eu não poderia deixar a oportunidade de poder dizer que Jesus Cristo tem feito milagres na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui rapidinho um desses. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, onde nós estamos escutando falar de muita gente morrendo com essa tal doença da Covid. E a minha família, eu, minha esposa e minha filha, nós pegamos essa doença, como muitos outros irmãos aqui da igreja também pegaram. Mas eu creio que foi através de Jesus Cristo, pelo milagre, pela misericórdia dele, que nós fomos restaurados. Nós ficamos sabendo da notícia quando nós já estávamos ruins. Minha esposa com muita febre, não conseguia levantar da cama. Eu não tive nem um pouco de febre, mas eu tive muita falta de ar. E em um desses dias, onde que a gente já estava tomando medicamento, mas a gente estava muito debilitado, eu precisei ir até meu serviço, e chegando no meu serviço eu não consegui chegar até ao meu escritório, porque me faltou ar. Então eu deitei no chão do escritório, porque não dava nem tempo de chegar na cadeira, deitei no chão e fiquei ali por alguns tempos, eu acredito que uns 40 minutos, 1 hora, e consegui recuperar fôlego. Falei: Senhor, me ajuda, Pai. Eu tenho uma filha de 8 anos que eu preciso ver crescer, Deus, e dê força. Então eu fiquei ali deitado no chão um bom tempo e consegui tomar fôlego. Foi o fôlego que eu tive de voltar para dentro do carro e voltar para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a minha esposa deitada na cama sem força nenhuma. E automaticamente você pensa: é o nosso fim. Porque você vê tanta gente morrendo com isso daí. É o nosso fim, chegou o nosso fim, eu vou morrer. E a minha filha não teve problema nenhum. Aí automaticamente você começa a pensar: Senhor, eu vou partir, minha esposa vai partir, é minha filha. Então já começa a passar um monte de coisa. Então, nesse ato de desespero, gente, a gente tem todo o tempo, toda hora para buscar a Deus. E às vezes só no momento de desespero que a gente lembra: eu tenho um Deus Salvador. Então minha esposa estava no quarto, estava deitada, e minha filha estava no quarto dela. Eu entrei no quarto da minha filha, eu me prostrei e falei: Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu te pedi, Deus, o Senhor me deu uma família maravilhosa. O Senhor me deu uma vida que sequer eu sonhava que um dia eu era capaz de ter. Te agradeço. Coloco minha família no altar, Senhor. Se é a tua vontade, nós vamos se encontrar contigo, Deus. Mas tenha misericórdia da vida da minha filha. E depois eu levantei, agradeci a Deus por todos esses momentos maravilhosos. O tempo passou e a gente começou a ser restabelecido. Minhas forças começaram a voltar, minha respiração, minha esposa, as febres foram baixando, e glórias a Deus, nós fomos restabelecidos. Meus irmãos, isso é milagre de Deus. Jesus Cristo é nas nossas vidas, como foi na minha, na vida dos irmãos. É só ter fé e acreditar que tudo Jesus pode nas nossas vidas. E hoje eu estou aqui, grato, prostrado a Deus, entregar nossos louvores a Ele e dizê-lo: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, a minha vida pertence a Ti. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, esse Deus maravilhoso, agradecê-lo por tudo que Ele é em nossas vidas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É isso que nós vamos louvar a Deus nesse momento.
Pai de amor, Pai de bondade, muito obrigado, Deus, pela sua imensa misericórdia, Deus. Muito obrigado pelo seu amor derramado em nossas vidas, ó Pai. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui presente nessa noite, Deus. Esteja conosco, esteja com os nossos louvores, ó Pai. Esteja nos abençoando sempre, Deus. Estamos aqui para te render glória, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus. Fica conosco nessa noite, Deus. Fala aos nossos corações. Recebe os nossos louvores. É em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Vamos continuar louvando. Igreja. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo
lembrar que o Senhor reina aqui. Amém? Sobre as águas
Isso. Bem, meus irmãos, nós vamos ter um tempo agora de informações missionárias, sabermos um pouquinho daquilo que está acontecendo nos campos, na vida dos missionários, e entendermos também um pouquinho sobre os investimentos que temos feito para o avanço da obra e do Evangelho pelo mundo, né? Nós temos um vídeo que nós vamos transmitir aos irmãos de casa também. Felipe, Débora, tranquilos? Então vamos soltar esse vídeo. Vamos lá, temos que ao mesmo tempo transmitir para quem está em casa também. Boa noite, irmãos, graça e paz. No Momento Missionário de hoje, nós vamos conhecer a história do José Acácio. O José Acácio, ele é surdo e ele foi alcançado pelo pastor Rafael, que também é surdo. O José Acácio, ele ficou tão feliz e tão agradecido a Deus por ter sido alcançado pelo Evangelho, que se apresentou à Junta de Missões Nacionais como radical surdo. E através desse projeto, ele foi para Afuá, um município no Pará, onde tem uma das maiores concentrações de surdo do Brasil. Cerca de 3,6% da população desse município é surda. Imagine o desafio, você ir pregar a palavra de Deus para pessoas que não sabem ler e não conhecem a língua brasileira de sinais. Fique com o testemunho do irmão José Acácio e que Deus te abençoe. Multiplicando pelo Brasil. Eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu não tinha Jesus ainda, mas eu tinha muitos problemas no meu lar. Eu tinha muitas dificuldades, muitas barreiras, até o momento que meu pai procurava uma intérprete. Uma igreja com intérprete para que eu pudesse estar ali e aprender. Foi quando meu pai conversou com o pastor da igreja, e então ele nos indicou a Marília. Vimos ali a alegria do coração daquele jovem de encontrar alguém que sabe comunicar com ele em língua de sinais. Então Deus falou grandemente no meu coração, e eu peguei o nosso missionário, o pastor Rafael, e falei para ele: Rafael, estou te dividindo agora. Você vai continuar aqui em Vila Isabel, cuidando das ovelhas surdas que Deus te deu, mas você precisa ir para um campo extenso em Piabetá. E onde então puderam estar em minha casa, começaram a explicar, e foi o momento então que eu aceitei a Jesus. E eu me perguntei como seria essa caminhada com o Senhor. Estava interessado em aprender mais de Jesus. Nós fomos convidados a levar o projeto Alcance Surdos a Piabetá. E junto com José fomos de rua em rua procurar onde os surdos estavam. Ele foi me mostrando onde seus amigos surdos moravam e dava para ver a alegria no rosto dele. Ele convidava para compartilhar a palavra através da evangelização discipuladora, e através disso diversos surdos aceitaram Jesus. E então eu tive o entendimento de que Deus estava me chamando para ir a um lugar específico, e esse lugar foi Afuá, para anunciar Jesus aos surdos ali, que ainda não sabem a língua brasileira de sinais. E quando eu observei e vi tudo aquilo, todas aquelas pessoas, senti dentro de mim uma compaixão de dar tudo aquilo que eu tenho para aqueles surdos. E ao momento de fazermos as visitas nos ribeirinhos para encontrar os surdos, chegamos a um lugar e encontramos Amauri. Quando me deparei com ele, vi que ele não sabia a língua, assim como um dia eu também não sabia. Ele era o único surdo ali naquela região, em meio àqueles rios, distante de tudo e de todos, ilhado, sozinho, isolado, um lugar que para chegar você entra na embarcação e só consegue ver a árvore. Então foi quando chegamos ali
e chamamos ele para vir estudar, para aprender mais. E ele disse: eu não quero. Estudar não. E eu disse: mas vem para cá, para que a gente possa conversar, te dar um ensino melhor. E ele disse: eu não quero. E tentamos ali, para que ele pudesse sentar à mesa e pudéssemos ensinar a ele a escrever o alfabeto, pelo menos a escrever o seu nome. Isso foi crescente, até que apresentamos as letras ali e ele começou a ter o interesse e se esforçou até que ele conseguiu escrever o seu nome. E aquilo foi um momento que alegrou a Amaury. Isso também me alegrou, poder ver que ele estava tendo o primeiro contato dele ali e poder passar para ele esse amor, mesmo ele não sabendo a língua brasileira de sinais, mas ele vai ter o desenvolvimento. Assim são todos os surdos em meio aos ribeirinhos em Afuá. Nós pedimos que Deus esteja abençoando e que ele veja que ele é capaz e que ele pode, porque o amor de Deus é muito grande e ele vai vencer. Amém? Hoje pela manhã falava sobre a adoção, né? E me veio à mente isso novamente, porque dizia que crianças, quando são apresentadas com alguma deficiência, têm uma dificuldade maior de serem adotadas. E comparado a isso, falava do amor de Deus, que olhava para as nossas deficiências e ainda assim nos enviou o Filho para nos adotar, nos resgatar. Hoje o trabalho missionário ele está sendo feito em diversas áreas, alcançando pessoas em todos os lugares com suas diversidades, seja de língua, de cor, origem, com suas deficiências. Existem trabalhos acontecendo em muitos lugares, seja entre ciganos, hispânicos, usuários de drogas, enfim. Há muito trabalho sendo feito. Você faz parte disso, você colabora com isso. Mas é importante também que oremos, que juntos possamos também colocar isso diante de Deus. Gostaria que você orasse, se colocasse de pé neste momento, orasse pelo trabalho que está sendo desenvolvido com os surdos e também pelo trabalho da Junta de Missões Nacionais, por cada um dos missionários envolvidos. Letícia, você pode orar neste momento? Por favor, orar pelos missionários nos campos e por esse trabalho com os surdos. Oremos. Pai querido, santo Deus, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mesmo, Senhor, não sendo merecedores, ó Pai, o seu amor por nós é tão maravilhoso, ó Pai, que não somos dignos, mas agradecemos a Deus por tudo, ó Pai. Pai querido, eu agradeço, Senhor, por todos os trabalhos missionários feitos, Senhor, por este mundo, ó Pai, por este país, por este mundo. Esteja, Senhor, capacitando, Senhor, a cada um. Ó Pai, também esteja, Senhor, com esses surdos, ó Pai, que necessitam de Ti, Senhor, para poder se comunicar, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por todos que necessitam de Ti, ó Pai. E muito obrigada por tudo, ó Deus. Nós agradecemos, Senhor, e Te louvamos, em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém, meu Deus. A igreja pode se assentar. Nós ainda vamos orar, mas eu quero antes compartilhar com vocês os motivos de orações que nós estamos recebendo e também aquilo que foi colocado no nosso caderno de oração. Eu até um pouco antes de vir aqui à frente, estava olhando também o nosso chat, os irmãos que estão em casa, encaminhando os seus motivos de orações, e aí eu vou compartilhar com vocês aquilo que já está acontecendo ali no Facebook, no nosso chat. A irmã Francine Raquel, ela pede oração por uma amiga, Edileuza, que se encontra internada em estado grave, e também pela prima dela, Andréia, que está com câncer. Ao menos a Andréia, eu me recordo, já é um motivo de oração apresentado em nossos cultos. Nós continuaremos em oração também por ela. A irmã Edna Aparecida pede oração pela sua família, em especial pelo seu filho.
Deus sabe de todas as necessidades. Nós vamos orar também pela irmã Edna e pelo seu filho também. Vamos fazer essas orações. Luciane Bispo, a irmã Luciane pede oração pelo sobrinho Arilson e pela sobrinha Midian. Também são pedidos que nós recebemos na semana. Eu tenho alguns que ainda vou compartilhar aqui, mas seguimos já em oração também pelos sobrinhos da irmã Luciene. A irmã Dilza pede oração pela sua família e agradece a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Vamos orar pela irmã Dilza também. Irmã Suzy, agradece ao Senhor por essa semana ter concedido mais um ano de vida. Pede oração por sua família, pelas causas judiciais do pai dela, que ela vem tratando, e desejando que Deus esteja no controle de tudo. E está, nós sabemos que está. Vamos também agradecer a Deus pelo aniversário da irmã Suzy e pelas suas causas também. Estivemos na semana com a irmã Silinésia, ela pede pela sua filha Silvana. Silvana, ela está com uma enfermidade nas mãos e a irmã apresentou também essa situação de oração. Sérgio e Ana agradecem a Deus pela sua gravidez. Sérgio é irmão da Letícia, meu cunhado, esteve conosco na rota de oração dessa semana e agradecendo pelas gêmeas, e era um motivo de oração e agora se torna um motivo de agradecimento. Eles pediam a Deus por um filho, Deus enviou 2, enviou gêmeos, né? 2 meninas, e agora vamos orar para que essa gestação prossiga bem e que elas sejam encaminhadas ao Senhor. Irmão Francisco Margelli também, estivemos com ele na nossa rota de oração. Ele pede pela sua neta Maria Angelina e pelo amigo Durval, que está enfermo. Nós já temos orado pelo Durval também, e aí compartilhamos essa contínua oração com os irmãos. Teve 3 pedidos que eu não compartilhei no domingo, cheguei a compartilhar agora na quarta, e eu havia me esquecido de trazê-los para o domingo. É da nossa irmã Rosalina, pedindo pela cunhada Clara, que está com câncer. Temos também o pedido do irmão Rogério Balbino, por sua saúde, e do irmão João Vélez, pela família dos seus vizinhos, Sidney e Genilda. O João está aqui conosco, né? Nós vamos orar também por esta família. Bem, eu comentei no início do culto de 2 irmãos nossos que estão enfermos, a irmã Aurelina e também o irmão Wilson. Orem também por estas vidas. Luiz Ricardo agradece pelo aniversário da mãe da Suzy, como ela também compartilhou agora há pouco no chat. A irmã Luciene, eu já mencionei, ela compartilhou no chat e na semana já está aqui também. O Jefferson, filho da irmã Neuza, agradece a Deus pelas bênçãos contínuas nas suas vidas. Temos também a irmã Maricélia, que também está aqui conosco, pede pela saúde do Lorenzo, filho da irmã Sabrina, que foi um dos nossos alvos de rota de oração. O Lorenzo é uma criança, um bebê ainda, né, irmã Maricélia? É um bebezinho, né? 2 meses. Ele passará por uma cirurgia. A irmã Maricélia também havia compartilhado o aniversário da filha Natália, que aconteceu nessa semana. Nós estamos em oração também por ela. A Nena agradece pelo Lucas, que está aqui também, baterista de hoje, fez também aniversário essa semana, 28 aninhos. Ei, Lucão, hein? Deus te abençoe, vamos orar por você também. A irmã Suzy, na semana, agradeceu as orações e agradece a Deus pela recuperação da irmã Neuza, uma irmã da Igreja Batista Central de Carapicuíba, e também pede pela irmã Maria Santana, que é da PIBVO, a Igreja Batista em Vila Oportunidade. A irmã Maria está com Covid. A irmã Lidiomar pede pela dona Ângela, problemas judiciais, e agradece por tudo. A irmã Carla agradece pela recuperação da sua tia Geni, que teve um AVC, mas vem se recuperando. Hoje eu não vi a Carla aqui, né? Não.
Irmão Manchinha, ele colocou assim, mas se eu não me engano, o nome dele é Francisco, mas é muito conhecido por Manchinha Barros. Os irmãos de mais tempo na igreja devem lembrar dele. Ele entrou no nosso chat também na semana, pedindo por si e por sua família. Nós vamos orar também por ele. E a Marinha, irmã Marinha, pede pela sua família, ok? Bem, cada um desses pedidos nós vamos compartilhar com vocês depois no nosso WhatsApp. São vários, e louvo a Deus por isso, e a confiança no Eterno em entregar esses pedidos a Ele. Se você gravou algum, coloque isso diante do Senhor agora também em oração. Como vocês estão assentados, fechem os teus olhos, nós vamos apresentar esses motivos de orações a Deus. Santo Eterno Senhor, obrigado por esta noite, e bendizemos ao Senhor, louvamos a Tua grandeza, a Tua santidade, louvamos, ó Pai, por tudo que és. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos, assim como cada um dos seus familiares. Senhor Deus, sê com a Edileuza, amiga da Francine, também com a sua prima Andréia, elas que estão necessitadas da Tua cura, dos Teus cuidados. Pai, peço também pela irmã Edna Aparecido. A irmã Edna pede pelo seu filho, pede também pela sua família. Por favor, Deus, coloque as Tuas mãos ali, sê com o Ricardo, seu filho, sê com a Edna, cuida deles, Pai, e auxilie-os em cada uma das suas necessidades. Peço também, Pai, oração pela nossa irmã Severina, agradecemos pela sua melhora, pedido do nosso irmão Emerson também, continue a agir poderosamente na vida da nossa irmã Severina. Peço também, Senhor, pela saúde do Yuri, vizinho da Genilda, pelo que eu entendo aqui, Senhor, mas sê com ele, cuida desta vida, cuida do Yuri, cuida da Genilda, enfim, Deus, por favor, acuda e atenda às suas necessidades também. Pai, continua a pedir ao Senhor pelo Arilson, pela Midian, parentes da irmã Luciene, ser com toda a sua casa, com todos os seus familiares. Eles também precisam dos teus cuidados, também requer atenção, ó Pai, na sua saúde. Agradeço pela vida da nossa irmã Dilza, pelas Tuas bênçãos, pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Peço pelos seus filhos, netos, também por cada um dos seus familiares. Sê com a nossa irmã Suzy, Pai. Obrigado pelo aniversário dela, continue a acompanhá-la a cada passo, ajude-a nas decisões judiciais, sê, Pai, com cada novidade, cada nova etapa da sua vida. Peço também pela vida da Neuza, pela vida da Maria Santana, pessoas, Pai, que são Tuas servas, estão em outros apriscos, mas o Senhor tem olhado por elas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nestas vidas também. Agradeço e louvo ao Senhor pela vida do Sérgio, da Ana, das meninas, da gravidez que eles têm, Pai. Cuide da Ana em toda a sua gestação, também do Sérgio, conceda a eles toda a sabedoria para cuidar, para criar, educar essas crianças nos Teus caminhos. Peço pelo irmão Francisco, pela sua neta Maria Angelina, pelo seu amigo Durval, que está doente, e nos alegra, Pai, saber que as pessoas têm cuidado, têm se interessado pelos seus amigos, e têm os apresentados ao Senhor. Cuida da saúde do irmão Rogério Balbino, da sua família. Cuida da Clara, a cunhada da nossa irmã Rosa, Pai, numa doença tão terrível, mas o Senhor tem poder para tudo. Sê com o Sidney, com a Genilda, vizinhos do nosso irmão João. Cuida deles, Pai, tratando daquilo que eles precisam. Traga restauração a essa família, Senhor. Oro também pelo nosso irmão Wilson, pela nossa irmã Aurelina, que estão, ó Pai, enfermos. O Wilson está num leito de hospital.
Trate dele também, Pai. Ser com a irmã Palmeira, com a irmã Keila, Nara, Cíntia. Cuida delas, dando também sabedoria, tranquilidade e paz aos seus corações. Agradeço também, Pai, pela vida do Jefferson, porque o Senhor tem estado com ele. Ele tem compartilhado conosco, não uma, duas vezes, que as tuas bênçãos têm sido contínuas nas suas vidas, na sua vida. Ser com ele, com a Neuza, com o Paulo, com o Jean, com o Marquinhos, com cada um dessa família, Senhor. Peço pela Silvana, filha da nossa irmã Cirinésia, que está com uma enfermidade em suas mãos. Cuida dela, Pai, cuida do Tito, cuida da Cirinésia, cuida do Gidiel e família, cuida do irmão, da nossa irmã Cirinésia, que está ali na Bahia também. Por favor, Pai, ser com todos os seus familiares. Agradeço pela vida da nossa irmã Maricélia, pela bênção que ela tem sido, ó Pai, nas nossas vidas e na vida daqueles que a cercam. Peço pela Sabrina, peço pelo Lourenço, ser com essa criança, Pai, tão pequena, enfrentando já grandes desafios. Cuide, Pai, para que os médicos que cuidam dele, os enfermeiros, todo o quadro responsável ali por ele, tenham sabedorias vindas do alto, que eles possam tratar com amor, com compaixão, ser usados como ferramenta em tuas mãos. Louvado seja o Senhor por mais um ano de vida da nossa irmã Natália, que se alegra em Ti, do nosso irmão Lucas, e também, Pai, se alegra no Senhor. Obrigado por preservar estas vidas, obrigado por tê-los em nossa comunhão. Agradeço também pela saúde da Neuza, da Maria Santana, Pai, o Senhor as tem restaurado. Cuida da dona Ângela, amiga da nossa irmã Lidiomar, está com problemas judiciais. Ajude, Pai, nessa causa, cumpra com a Tua vontade na vida dela. Ser com o irmão Eduardo, ser com o Rafael, ser com os seus filhos também, ser com a sua irmã Renata, com todos, Pai, da família do nosso irmão, da nossa irmã Lidiomar, do nosso irmão Eduardo. Obrigado pela recuperação da Geni, tia da nossa irmã Carla. Cuida dela, Pai. Sabemos que AVC é uma coisa seríssima, mas sabemos que o Senhor tem estado com esta vida também. Cuida do Francisco, ser com ele, com a sua família, Pai, que se porventura ele não estiver trilhando hoje os teus caminhos, que haja um retorno. Ele conhece a tua palavra. Ele viveu, ó Pai, na comunhão da tua igreja e agora pede pela sua família também. Se ele tem estado contigo, louvado seja o teu nome. Ser com a nossa irmã Marinha, com a sua família, com o seu esposo, recentemente perdeu um familiar também. Cuide de cada um deles, por favor, Pai, dos seus filhos e netos. Louvamos o teu nome, peço perdão pelos meus pecados, oro por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em casa, por todos os teus servos espalhados pelo teu reino. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Se coloque de pé. Nós vamos, nesta oportunidade, entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Eu tenho dito que é muito, muito importante a entrega da sua vida. Apresente isso a Deus. Somos orientados a apresentarmos as nossas vidas como sacrifício vivo diante do Senhor. É desse sacrifício que Ele se agrada, é essa oferta que Ele espera que você entregue. Louvemos ao Senhor. Amém. HCC 35. Deus guia seus filhos em paz. Louvamos. Aos pastos bem verdes, da sombra o calor
Pai de amor, ó Pai de bondade, continuando em Tua presença, Pai, vem te agradecer, ó Pai querido, por esses irmãos aqui presentes, ó Pai querido, vem estar conosco, ó Pai, agora, diante da Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos e ofertas entregues em Teu altar, ó Senhor. Abençoa, capacita, ó Pai, para que seja dirigido da melhor maneira possível, ó Pai, para o Teu reino, ó Pai, para a Tua obra. Continua conosco, Pai querido. É o que oramos, te agradecemos e pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Bem, nós vamos à palavra do Senhor, será nesta noite de responsabilidade do nosso irmão Emerson, que já convido a vir à frente. Também quero fazer aqui uma correção, um dos pedidos foi da nossa irmã Vera, era pelo Yuri, seu aluno, e pela vizinha Geni, é isso? Genilda. Tá bom, eu falei aqui errado, confundi as relações, mas então é pelo Yuri, um aluno da irmã Vera, e pela Genilda, que é vizinha dela, ok? É isso. Nós vamos corrigir também ao compartilharmos, né? Bem, Emerson, vem para cá, nós vamos orar por você e também aguardar aquilo que Deus colocou aí na sua vida, para a gente poder ser edificados. Vamos orar? Santo e querido Senhor, obrigado por esta noite. Agora estou diante do Teu servo, a quem o Senhor capacitou e colocou hoje, ó Pai, na responsabilidade de entregar a Tua palavra. Prepara os nossos corações, prepara o Emerson, para que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor deseja, com clareza, para a glória do Teu precioso nome. Eu oro, suplico ao Senhor isso, Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Faz tempo que eu não prego, né, pastor? Estava falando com o pastor, né, outro dia que desde março eu fui para o hospital com a minha mãe, depois que ela teve alta, né? Aí a gente estava sem os nossos cultos presenciais, então de março para cá eu tenho certeza que eu não preguei. Fevereiro eu não lembro, mas eu acho que eu não preguei também.
Então talvez eu preguei em janeiro, ou talvez esse ano eu nem tenha pregado aqui na igreja ainda, não sei, vou dar uma olhada lá. Mas fico feliz novamente, obrigado pelo convite mais uma vez, pastor, e mais uma vez é um privilégio muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas espero que mais uma vez Deus me use para falar aos irmãos, assim como Ele já falou ao meu coração, amém? E aproveito já para falar também um pouco, né, da saúde da minha mãe. Graças a Deus, ela está bem melhor. Os irmãos sabem que no início do ano, né, em março, ela ficou internada. De março até abril foram 30 dias exatos. E aí, dia 9 de abril, ela teve alta. Graças a Deus, se recuperou bem. A cicatrização do enxerto. Dói um pouco ainda no frio. Então, ela não consegue mexer muito bem ainda os dedos. E no frio dói um pouco mais, mas ela está se recuperando. A perna também, onde fez o enxerto, onde tirou, né? Também às vezes dói um pouco, mas está se recuperando. Aqui já cicatrizou bem também. Então ela está lá ansiosa, inclusive, já para vir aos cultos. Tá falando lá, por que a gente não pode? Só por causa do grupo de risco, tá? Você quer? Quero ir para o culto. Estava quase trazendo ela, hein, pastor? E deixando ela ali atrás, ali, afastadinha de todo mundo, mas não, deixa ela em casa lá. Ela deve estar vendo agora. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu acho que todo mundo já passou, hein? Alguma vez na vida, que é sobre o castigo. Castigo. Hoje eu vou usar o celular porque eu não consegui trazer impresso. Sempre trago um esboço impresso, aí eu ia usar ou o notebook ou o celular. Vou usar o celular mesmo. O castigo, né, a gente sabe que é uma punição, não é verdade? Alguém fez alguma coisa de errado, uma criança fez algo de errado, os pais vão lá e castigam, né? Normalmente é assim, é um tipo de punição. Um adulto fez algo de errado, ele vai ser punido, ele vai ser castigado. Se ele cometer um crime, ele vai preso. Enfim, isso é um castigo. Muitas vezes acontece também algumas coisas no mundo que as pessoas falam, aquilo ali foi um castigo de Deus, sabe? Coisas grandes, catástrofe, alguma coisa assim, tragédia. Tem gente que fala, aquilo foi castigo de Deus. Pode ser, pode não ser, não sei. Não é sobre esse tipo de castigo que eu vou falar hoje. Mas eu vou falar mais sobre aquele castigo que é pessoal, aquele castigo em você, aquele castigo na sua vida, aquele castigo que muitas vezes nós temos ou nós recebemos. Tem até um exemplo aqui que eu lembrei esses dias. Até falei no pessoal lá, uns amigos meus, né, num grupo nosso lá de basquete, eu falei de um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Meu pai, uma vez, ele me chamou, a gente morava ali descendo a rua do pronto-socorro, passando o shopping, a primeira à direita, a gente morava ali. Até os 11 anos de idade eu morei ali. E nessa época eu tinha uns 10 anos, aí meu pai me chamou, aí ele pediu para eu comprar alguma coisa aqui na Vila Dirce, então tinha que subir essa rua inteira do pronto-socorro. Ele chamou, vem cá, vai ali na Vila Dirce comprar não sei o que lá, não lembro o que era. Aí ele pegou, cuspiu no chão e falou, se voltar e esse cuspe estiver seco, tu apanha. Aí eu subi correndo essa ladeira aí, 10 anos de idade, subi a milhão essa ladeira aí da Vila Dirce, comprei o negócio, voltei, aí cheguei lá, tava molhado ainda. Se eu chegasse e estivesse seco, provavelmente eu receberia esse castigo dele. Nem merecia, coitado de mim, mas receberia esse castigo do meu pai. Mas por que deu que eu quis falar sobre esse assunto, esse tema hoje? Porque lá onde eu trabalho, duas meninas que trabalham comigo estavam conversando, eu estava do lado, né, participando da conversa, e uma delas é cristã, a outra é também, mas acho que não está frequentando nenhuma igreja, assim, regularmente. Aí estava falando de Deus, ela falava um versículo da Bíblia, falava algumas coisas, mas em determinado momento ela falou, não sei o quê, porque Deus não castiga. Ela estava falando do amor de Deus e em determinado momento ela falou isso, Deus não castiga. Aí na hora que ela falou isso, já acendeu assim aquela luzinha, sabe, que detecta a heresia.
Aí eu fiquei pensando, a irmã não é herege não, é brincadeira, mas depois ela explicou lá o que ela quis dizer, mas enfim, ela falou, Deus não castiga, eu já fiquei assim, pensando, tal, tentando lembrar do versículo, ainda bem que tem a internet que ajuda rapidinho, fui no Google rapidinho para lembrar aquele versículo, e aí eu achei o versículo, que é o versículo que a gente vai ler hoje aqui, Hebreus 12, versículos 5 e 6, Hebreus 12, 5 e 6. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Aí está, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Não sei que versão é essa. Não sei se em casa está acompanhando também, pastor? Tá. Na versão NVI, diz assim o versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, 6. E na versão João Ferreira de Almeida é até um pouco mais pesado, digamos, porque diz que o Senhor açoita. Diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aí na hora, lá eu procurei, achei esse versículo, aí conversei um pouquinho com elas e compartilhei. Aí a gente trocou ideia e tal, eu falei, enfim, mas Deus castiga sim. A gente que é filho dele e tal, não sei o quê, Deus castiga sim. Então, é isso, irmãos. Deus castiga? Castiga. É porque muitas vezes a gente tem aquele, talvez um certo costume de olhar para Deus somente como amoroso, como bondoso e esquecer da parte da justiça, da parte que ele é justo, da parte que, se a gente desobedece, a gente vai sofrer também as consequências. Não é assim, Deus é amoroso, então eu faço qualquer coisa e Deus sempre vai olhar com amor. Não, filho, não é assim, filho. Vem cá. Não, ele vai falar, não, filho, não é assim, e toma. Você vai pagar pelos seus erros. Você vai sofrer consequências pelos seus erros. Então, o versículo 6 na João Ferreira de Almeida é até um pouco mais pesado, dizendo que açoita. Um pai de verdade, quando castiga um filho, normalmente nenhum pai bate só por bater, castiga só por castigar. Não é verdade? O pai, quando castiga, é por amor. O pai, quando castiga, é porque o filho desobedeceu, ou seja, já começou errado porque desobedeceu. Desobedeceu minha autoridade como pai, então você vai pagar pelo seu erro. Vai apanhar. O pai castiga porque não quer que o filho cometa aquilo novamente. O pai castiga porque ele quer evitar que no futuro o filho seja um rebelde qualquer. O pai castiga porque ele quer que o filho tenha disciplina. Ele castiga porque ama o filho. Não é verdade? Deus é assim para conosco. Se Deus nos castiga, é porque Ele não quer que a gente continue no erro, continue no pecado, porque isso nos faz mal. Então Deus castiga por amor, mas sim, Ele castiga, Ele não fica sem castigar, sem punir, quando nós erramos, quando nós desobedecemos. E eu acho interessante também, o que diz no versículo 5, voltando aí no livro de Hebreus 12, versículo 5, diz assim, a parte, meu filho, a parte B do versículo, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Muitas vezes nós, como filhos, a gente faz pouco caso dos nossos pais, quando estão corrigindo, quando estão falando algo, admoestando, falando para a gente não fazer isso. Às vezes a gente faz pouco caso. E para com Deus a gente faz, às vezes, também pouco caso. Porque a gente sabe a vontade de Deus, mas desobedece. Sabendo o que Deus quer da gente, a gente vai lá muitas vezes e faz o contrário. A gente vai para o outro lado. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens de Deus que fizeram isso. Deus manda por aqui, o cara vai para lá. O exemplo de Jonas, era para ir para Nínive e Jonas foi lá para Tarsis. Então a Bíblia está cheia de exemplos. E nós hoje em dia muitas vezes fazemos isso também. Desobedecemos a Deus, fazemos pouco caso. Ou seja, menosprezamos também
essa disciplina que Deus tem para a gente, esses mandamentos que Deus tem para nós. E eu trago até agora também para os pais e para os filhos, que hoje tem aí a lei da palmada, né? Nem sei se está em vigor essa lei ou se é um projeto de lei ainda, mas a lei da palmada é aquela que não pode bater nos filhos, né? Algo assim, da Xuxa lá e do governo. Mas enfim, pais, a Bíblia está cheia de versículos, e aqui eu vou trazer três ou quatro versículos que fala que vocês devem sim usar a vara. Podem bater nos filhos sim, se eles desobedecerem. Meninas, vocês que são crianças aí, ó, acho que são as únicas crianças que eu estou vendo aqui. Parabéns por estarem vindo ao culto, à igreja, tá bom? Se vocês desobedecerem, ó, vocês apanham, hein? Dos pais de vocês. Se desobedecer a Deus, Ele castiga, e os pais também castigam. Olha só, 4 versículos. Provérbios 29, versículo 15. Vou esperar um pouquinho para colocar aí na tela. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Criança entregue a si mesma, aquela que faz o que quer, ela faz o que dá na teia. E muitas vezes tem pais que nem corrigem esses filhos. Sabe aqueles pais que vão na casa de alguém, vão na casa do amigo, e aí levam o filhinho pequeno, e aí deixa o filho pequeno lá fazendo o que bem quer, na casa dos outros. E aí o filho vai no quarto de um, vai no quarto do outro, quebra isso, quebra aquilo e tal, e o pai e a mãe está lá e nem liga. Aí tem pai e mãe que falam, não faz isso não, filho, e está lá e nem liga. E o dono da casa está assim, tipo, se fosse meu filho já tinha... Já aconteceu com alguém aqui? Acho que já. Pais, corrijam os seus filhos, usem a disciplina, usem a vara da correção. Outro versículo, Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela, a livrará da insensatez. É normal a criança ser insensata, a criança ela é inconsequente, a criança não sabe o que faz muitas vezes. Não é por maldade, mas ela faz o que dá na teia, o que dá vontade, ela vai lá e faz. Então, pais, corrijam os seus filhos, para que eles cresçam com disciplina. Outro versículo, Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Não evite disciplinar a criança. Não precisa evitar. Se a criança errar, corrija com amor, com carinho. Se precisar bater, bata, claro, com cuidado. Quando eu falo aqui, irmãos, de vara, tal, não é de espancar o filho, não, tá? É com bom senso, claro. Vai que alguém leva a mal aí, né? Mas é com aquele cuidado que os pais têm que ter, mas corrija. Não evite. Se o filho errar, corrija. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Livrará da sepultura. Isso aqui a gente pode olhar até para o futuro dessa criança já como adulto. Sabe aquela criança que todas as suas vontades são feitas, aquela criança que nunca é corrigida, que nunca apanha, que nunca recebe um não. Ela vai crescer uma pessoa assim que pensa que todas as vontades dela têm que continuar sendo feitas, e o mundo lá fora não é isso não é tudo que ela quer que vai ser feito. O mundo lá fora é terrível. E aqui está falando que vai livrar da sepultura, ou seja, essa criança que é entregue a si mesma, que faz o que bem quer, consequentemente ela vai se tornar um adulto que pode a qualquer momento continuar fazendo o que bem quer e ir para o caminho de 7 palmos abaixo da terra. Então corrija o seu filho, castigue você mesmo com a vara, e assim livrará da sepultura. E nós, como filhos? Como filhos, nós também devemos fazer a nossa parte, de obedecer a Deus. Devemos fazer a nossa parte de ouvir a palavra de Deus, de não desprezar, não menosprezar esse cuidado e essa disciplina que Deus tem para conosco, que Deus nos ensina todos os dias por meio da sua palavra. A gente tem que aprender com os nossos erros, a gente tem que ter sabedoria também para aprender com os erros dos outros. E eu tenho aqui outro versículo que eu quero ler para os irmãos, que é o Salmo 89. 4 versículos do Salmo 89. Versículos 30, 31 até o 34.
89, Salmo 89, 30 a 34. Vou ler aqui na versão NVI que eu trouxe. Se seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Versículo 33 e 34. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Os 3 primeiros versículos fala dessa disciplina, do castigo, dos açoites. Mas os 2 últimos, não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes, infelizmente, em algumas igrejas, a gente só escuta pregações que têm a ver só com esses 2 últimos versículos. Sabe aquele tipo de pregação assim? Não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa nisso, os seus sonhos serão realizados. Coloca nas mãos de Deus e os seus sonhos serão realizados. E não sei o quê, só essa parte boa, somente a parte boa. Muitas vezes em muitas igrejas a gente vê somente essa parte, só o que agrada, sabe? O que traz assim aquela esperança, aquele ânimo, aquele conforto, aquele desejo por conquistas, por melhorias, e não tem aquele confronto para a vida daquela pessoa que está no erro, aquela pessoa que está em pecado, aquela pessoa que está fazendo alguma coisa de errado e muitas vezes nem sabe, porque não tem aquela palavra de confronto também. Não tem aqueles 3 primeiros versículos do açoite, da disciplina, da correção. Só tem a parte da promessa e da fidelidade de Deus, que não é errado, mas não é só isso. Então, a gente tem que pregar a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que procurar entender a Bíblia e a vontade de Deus, para que a gente não fique refém de pessoas assim, que só pregam, que só trazem essa parte que atrai. Porque, querendo ou não, é atraente, né? Uma pregação que fala só dos seus sonhos, os seus sonhos serão realizados, e tenha fé, isso e aquilo, mas não fala, você está errado, você está pecando, você está errado porque você pecou contra o seu irmão, você está errado porque você fez isso, você está errado porque você está no seu casamento com a sua esposa, você não está sendo o marido que deveria ser, você não está sendo a esposa que deveria ser, está errado. Como filho, você não está sendo um bom filho. Como pais, vocês não estão sendo bons pais, está errado. Essa parte muitas vezes é negligenciada na Bíblia. E é justamente por ser negligenciada essa parte que nós muitas vezes recebemos castigo de Deus. Porque a gente está vendo só o lado ali do oba-oba, o lado bom, o lado de sonhos realizados e promessas cumpridas, e Deus tem promessa, e visão de águia, e você é cabeça e não cauda. Só essa parte. Mas a parte do açoite e do castigo está sendo deixada de lado muitas vezes. Não estou dizendo aqui que as promessas de Deus não estão de pé, não é isso. Mas não é só isso. A gente tem que buscar Deus e conhecer a palavra dEle para saber a vontade dEle e saber que Ele é Deus realmente em nossas vidas, não só por conta de promessas e sonhos que serão cumpridos em nossas vidas, mas por conta da nossa obediência a Ele em qualquer situação que nós estejamos. Quero ler aqui mais um versículo. Há uma coisa aqui que eu até anotei aqui que eu achei interessante, que, né, muitas vezes a gente escuta falar isso, que só falam das promessas e de sonhos, né, de Deus e nossos sonhos cumpridos, mas só falam dos, digamos, deveres de Deus, mas não falam disso, do castigo e do açoite também que Deus dá para aqueles que não obedecem. Salmo 2, versículo 11. Por favor, se puder colocar aí na tela, Salmo 2, versículo 11.
Na minha versão aqui, na versão NVI, tá: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Os irmãos já devem ter escutado algumas vezes sobre isso, de temor a Deus, de temer a Deus. O que é temer a Deus? Talvez muitas vezes os irmãos escutaram, acho que é ter respeito, não é? É respeito, é respeitar, aquele respeito assim bem respeitável, sabe? É tipo um respeito que vai além do simples respeito que a gente tem pelas pessoas. Isso é temer, isso é ter temor a Deus. Mas não é só isso, não é só respeito. Temor e tremor não é só respeito. Antes de falar mais sobre isso, quero ler mais um versículo. Agora é lá no Novo Testamento. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Temor a Deus, respeito. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? Primeira vez que eu ouvi esse versículo, nem lembro quando foi, mas na minha cabeça já veio o diabo. Quem vai fazer perecer no inferno a alma e o corpo? É o diabo, é. É o diabo que manda as pessoas para o inferno. Irmãos, não é o diabo. Porque se fosse ele ia mandar todo mundo. A gente que está aqui, ele ia mandar tudo para o inferno. Quem está assistindo em casa, de todas as igrejas, crente, não crente, ele ia mandar todo mundo. O único que tem esse poder é Deus. É Deus. E quem vai para o inferno é fruto de uma vida sem compromisso com Deus. É fruto de uma vida de desobediência, fruto de uma vida de alguém que fez descaso, pouco caso para a palavra de Deus. Como consequência disso, vai ter o inferno na vida dele. Então é a Deus que a gente tem que temer. É a Ele que a gente tem que temer e é a Ele que a gente tem que ter tremor. Porque se a gente não tem essa vida, e não por medo de ir para o inferno, que a gente tem que buscar a Deus, mas se a gente não tem essa vida de compromisso com Ele, de obediência, uma vida de cristão verdadeiro, é uma consequência disso, ir para o inferno. Então, voltando lá para o temor e tremor, que a gente leu no Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Numa pesquisa rápida que eu fiz, a palavra temor, ela tem alguns significados, né? De medo, terror, coisa temerosa, aterrorizante, um temor referindo-se a Deus também, e também tem o significado de respeito, reverência, piedade. Isso é o temor. Então, a gente pode muito bem realmente falar, então é isso, temor a Deus é respeito, é reverência, é piedade. Mas e a palavra tremor? A palavra tremor, irmãos, é medo. Tremor é medo. Então, muitas vezes, quando a gente escuta isso de temor é respeito, não é só respeito. Por quê? Porque o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, Ele pode todas as coisas, e Ele pode sim fazer isso que a gente leu no versículo 28 de Mateus 10, porque só Ele tem poder para isso, de lançar no inferno aquele que não tem compromisso com Ele, de lançar no inferno aquele que não obedece à palavra dele, de castigar aquele que desobedece à palavra dele. Ele tem esse poder. Mas o grande benefício que a gente tem nas nossas vidas, a gente como cristão, pelo menos eu tenho isso na minha vida, é que eu busco a Deus não é com medo do inferno. Porque eu acho que alguém que busca a Deus por medo do inferno, precisa aprender mais ainda. A gente tem que buscar a Deus por amor a Ele, a gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, a gente tem que buscar a Deus pelo que Ele faz. E a gente tem que buscar a Ele sabendo que Ele pode também fazer isso. Sabendo que Ele pode sim lançar no inferno. Não é o diabo que tem esse poder. É Deus que tem esse poder.
Então, muitas vezes, quando nós somos castigados, quando nós recebemos essa disciplina de Deus, é por conta disso. É porque a gente tem essa vida santa, uma vida de piedade, uma vida de cristão verdadeiro, e para que um dia a gente esteja lá com Ele, no céu. É isso que Ele quer também, quando nos disciplina, quando nos castiga. Assim como o pai bate no filho para que o filho não erre novamente, Deus nos disciplina, nos castiga, para que no futuro a gente tenha essa vida eterna. Aquele versículo que a gente leu de Provérbios, que fala que usando a vara, castigando, lá no futuro você vai livrar o seu filho da sepultura. É isso que Deus faz com a gente também, quando Ele nos disciplina, quando Ele nos castiga. Deus deixou de ser amor? Não. Até porque se Ele tivesse deixado de ser amor, ia ser só castigo, não ia ter nada de amor. Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é generoso, Deus abençoa sem merecermos, Deus dá muitas coisas que a gente tem e que a gente nem pediu para Ele. Deus é tudo isso, mas Ele é justo também. Ele é justo. Justo com a minha vida, justo com a sua vida. Porque se você fez algo de errado contra Ele, Ele vai ser justo com você. Você fez isso de errado, então eu estou fazendo isso com você. É assim, irmãos. Muitas vezes essas palavras não são pregadas nas igrejas. A gente só escuta o lado mais fácil, o lado mais conveniente, o lado que deixa a gente mais feliz, digamos, mas que deixa a gente, que não deixa a gente assim com aquele temor, deixa a gente só feliz com as bênçãos. Mas a gente não pensa na nossa parte também, no que a gente tem que fazer para com Deus, diante de Deus. A gente só pensa nas facilidades, na verdade, que a gente tem para receber de Deus. Diante disso que eu falei, queria ler mais um versículo aqui, um versículo que a gente já leu, na verdade. O versículo 6 de Hebreus. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora eu quero destacar esse final do versículo. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se eu falei tudo isso aqui hoje para os irmãos, serve muito para a minha vida, muito mesmo, porque eu sou um errante igual qualquer pecador, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes eu já fui convidado pelo pastor para pregar e eu me vi assim, eu sempre agradeço pelo privilégio, mas eu me vi muitas vezes como um não merecedor de estar aqui falando da palavra de Deus. E dessa vez não foi diferente. Eu fiquei pensando, e o pastor, quando me chamou, né, uns dias atrás, eu ainda estava pensando assim, meu Deus, eu não mereço, meu Deus, eu sou um cara errante aí, igual qualquer um, eu sou um cara que, muitas vezes eu nem sou o exemplo que eu deveria ser, eu tá lá na igreja pregando, tá lá na igreja falando lá, e muitas vezes as pessoas olham para aquele que está lá na frente pregando e falando e pensa que, sei lá, acha que ele é melhor, ou acha que ele se acha melhor, ou acha que ele não erra igual os outros erram, ou acha que ele, sei lá. E eu me vejo às vezes tão incapaz e tão indigno de estar pregando. E aí, esses dias, quando o pastor me convidou, né, eu ainda estava pensando, acho que eu vou falar com o pastor e que na outra semana eu prego. Seria no próximo domingo. E aí, durante a semana, aconteceu algumas coisas assim que pareciam que eram sinais assim para mim, sabe, de que não preciso ficar esperando para depois e que Deus quer nos usar assim mesmo a gente sendo errante, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente pecando, Deus quer nos usar e Ele nos usa mesmo assim. E aí uma pessoa lá no trabalho, esses dias a gente teve a oportunidade lá no trabalho de reunir um pessoal e fazer uma oração. Aí uma das meninas lá, corretora, amiga minha, ela saiu chamando um por um assim, né, um por um tal, vamos ali fora fazer uma oração, meio-dia? Aí faltava, era 11h30 mais ou menos. Vamos lá meio-dia fazer uma oração? Vamos lá meio-dia. Aí ela me chamou também, e ela falou, dá para você falar alguma coisinha lá? Aí eu falei, dá. Aí eu peguei, né, fui no banheiro lá, um lugar mais isolado, né? Aí orei, aí li alguns versículos, pensei, Deus, às vezes a gente nem espera, né, e as pessoas veem na gente
alguém assim que pode chegar e trazer uma palavrinha, uma palavra ali de conforto e fazer uma oração por eles. E aí eu orei, agradeci a Deus, pedi a Deus, e aí compartilhei uns versículos da Bíblia e orei com eles, e oramos o Pai Nosso, e eu fiz uma oração. E aí depois disso, no outro dia, uma dessas pessoas que estavam lá, passou por mim e falou: gostei do que você falou ontem, hein? Deus quer te usar, hein? Não fica... Como que ele falou? Ele falou: Deus quer continuar te usando, hein? Não fica... Qual foi a palavra? Não foi não faça pouco caso, mas não... irmãos, eu esqueci a palavra, mas enfim... Ele falou: Deus quer te usar, hein? Não fica dando mole, não fica dando bobeira. Tipo, vai lá e faz, hein? Não fica só sentado esperando, não, hein? Vai lá e faz, hein? Pegou, passou por mim e falou isso. E aí depois outro pegou e passou por mim e falou, e chamou até de pastor. Eu nem gosto muito que me chamem de pastor, não sei porquê. Mas ele me chamou até de pastor. Ô, pastor, gostei lá, Deus abençoe, hein, pastor? Continua. Aí no mesmo dia eu peguei e já respondi o pastor. Mandei mensagem para ele: pastor, pode ser nesse domingo já. Vou pregar aí domingo. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu, mesmo me achando indigno, mesmo não me achando merecedor, Deus vai lá e usa a gente para falar com outras pessoas, e essas pessoas reconhecem, graças a Deus, reconhecem que foi Deus que falou ali alguma coisa para eles por meio da nossa vida. Então hoje, se eu estou falando aqui, é por meio da misericórdia de Deus, por meio da graça dEle, da compaixão dEle, porque eu mereço ser castigado igual qualquer um que erra. Eu erro e sou castigado também, sou disciplinado por Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não tem nenhum crente que é melhor do que outro crente. Todo mundo aqui merece o inferno, na verdade, mas é pela graça que a gente é salvo. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nenhum de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem de obra nenhuma de ninguém, independente se alguém faz muito ou pouco, não vem dessa obra, é pela graça de Deus por meio da fé. Então eu estou aqui pela graça de Deus também por meio da fé, e eu estou aqui também porque no final desse versículo que a gente leu aí, Ele nos aceita como filhos, Hebreus 12, 6, castiga todo aquele que aceita como filho. Então, se a gente é disciplinado por Deus, se a gente é castigado por Deus quando a gente erra, é porque Ele nos aceita como filhos legítimos. Porque mais para frente tem um versículo que fala que se é filho ilegítimo, vamos ler lá o versículo. Versículo 7 ou 8, vamos ver aqui. Versículo 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então a disciplina é para quem é filho. O castigo que Deus dá assim é para quem é filho. Nós somos filhos de Deus, nós temos esse grande privilégio de sermos filhos de Deus, e é por isso que Ele nos disciplina, é por isso que Ele nos castiga quando nós erramos, quando nós pecamos contra Ele. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, é isso que nós somos, e é graças a Ele que nós estamos aqui nessa noite. Então, irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que vocês não se esqueçam disso, que vocês são filhos de Deus, sim, têm as promessas de Deus, são abençoados por Deus, mas que vocês também são castigados por Deus quando vocês erram. Vocês são punidos, vocês são disciplinados por Ele quando vocês erram. Todos nós somos. Então a gente tem que sim continuar obedecendo a Deus, procurando sempre ter essa vida de obediência, essa vida de santidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor, obrigado pela oportunidade. E vamos, enquanto o pastor vem aqui, vamos fazer mais uma oração? Vamos ficar em pé então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, que está nos céus, santificado seja o Teu nome, Pai querido. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui nessa noite. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por nossas vidas, nossa saúde, por nossa família.
Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que temos de vir à Tua casa, de aprender mais da Tua palavra e de falar da Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Pai querido. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos disciplina também e nos castiga, Deus, porque é isso que faz com que cresçamos, é isso que faz com que nós obedeçamos a Tua palavra, é isso que faz com que nós aprendamos da Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor continue sempre assim, ó Deus, nos corrigindo, nos ajudando a sermos pessoas melhores, Pai querido. Em nome de Jesus, continua tendo misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Continua tendo misericórdia, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua bondade, pelo Teu amor, ó Deus. Tudo isso é imerecido, Senhor. A gente não merece nada, Deus. Muito obrigado pela Tua graça, Deus. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus por nós, ó Deus, ali na cruz. Muito obrigado, Deus, porque foi por meio desse sacrifício que nós temos vida, Pai querido. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Pai querido. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por meus pecados. Perdoa-me. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos do louvor venham à frente. A gente fica sem pregar e fica num desejo de pregar. Mas devo ter cuidado para não ser comentarista de sermão. Já viu comentarista esportivo? Tem muitos, mas me veio a vontade de falar algo aqui. Cuidado. Cuidado para que a gente perca esse temor a Deus. Vocês se lembram lá no Éden? Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. E Deus, quando pergunta por eles dizem, nós nos escondemos porque ficamos com medo. Lá no Monte Sinai, quando Deus fala com o povo, como nação pela primeira vez, raios, relâmpagos, o monte se mexendo, fumegante, o povo fala, Moisés, fala você com a gente, não deixa que Deus fale não, porque eles estavam com medo. Quando a gente vai se acostumando com a vida e com as coisas, e com o próprio Deus, e é bom a intimidade com Deus, nós vamos perdendo o medo. Isso não pode acontecer. Por fim, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles cometem um erro diante do Espírito Santo de Deus, erram. Deus então disciplina e tira a vida daquele casal. O texto vai terminar lá em Atos 5, dizendo assim, versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Tal foi a disciplina de Deus para aquela igreja, a igreja primitiva estava começando, todo mundo passou a temer a Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. Vocês precisam continuar temendo quem eu sou. Vocês precisam me respeitar como Deus. Vocês precisam me tratar dignamente. E toda a igreja passou a temer a Deus, e não só a igreja, mas todos aqueles que ouviram. Já pensaram nisso? Aconteceu alguma coisa aqui entre nós e ampliar esse temor a Deus, inclusive nossos vizinhos, as pessoas do bairro e região, falar, com Deus a coisa é séria. Com Deus não se brinca. Nós precisamos firmar nosso compromisso com Ele e tratá-lo da maneira que Ele realmente merece e exige. Vamos continuar temendo e tremendo diante do nosso Deus. Amém? Amém? Deus abençoe Emerson pela sua palavra, que Ele continue lhe usando. Continua nessa, que Deus tem muito a fazer por sua vida também. Vamos louvar? Amém. Com temor e com tremor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus?
nós vamos ao encerramento do culto desta noite. Está conosco aqui um casal que nos visita. Quero agradecer a presença de vocês. Eu me esqueci o nome de vocês, por favor. Francisco e Vera, sejam bem-vindos, podendo, desejando, retornem outras vezes. Eu os lembro ali como vizinho, ali na rua dos meus pais também, vizinho da nossa irmã Neuza, Vera, né? Sejam bem-vindos. Bem, é isso, meus queridos, a todos, sempre todos muito bem-vindos novamente. Seja também bem-vindo novamente entre nós, e levem com vocês também de casa, a paz, tranquilidade em seus corações. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar com uma oração, vamos falar com o Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo, que está em nós, permaneça para sempre. Amém. Deus o abençoe, vá em paz, até breve. Se o trovão